falando poderosamente conosco neste lugar. Porque é importante, uma das coisas mais importantes é ouvir a voz de Deus. Amém? No momento de culto. Adoramos, mas agora vamos ouvir aquilo, as instruções do Senhor para as nossas vidas. Então fique atento. Não deixa que nada tire a tua atenção, não deixe que nada roube aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Fique atento. Fala para o seu irmão aí, fique atento. Porque Deus vai falar poderosamente com você. Fala para o seu irmão. Profetiza sobre a vida dele aí. Deus vai falar com você nessa manhã. Ainda mais. Amém? Oremos. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar mais ainda a vida dele. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez pelos louvores, pela tua presença manifestada em nosso meio nessa manhã. Pai amado, nós precisamos de mais, queremos mais de ti. E por isso pedimos ao Senhor que abençoe a vida do Tiago nessa manhã. Que o Senhor venha poderosamente usar a vida dele. Que todas as barreiras, todos os impedimentos caiam por terra. E que o teu servo seja tremendamente usado por ti para falar aos nossos corações nesse dia. Pai amados, entregamos o teu servo, agora o Tiago, em tuas mãos. Abençoe ele poderosamente, em nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos. E dizemos amém. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia a todos, graça e paz. Faz mais ou menos um ano da última vez que eu estive aqui. Então, aquela ansiedade, aquele nervosismo é natural. Eu estava ali falando com o Wander, falei, Wander, minha mão tá... Vou chamar o bombeiro aqui para mim, que o negócio tá feio, tremendo. Mas amém. Fico feliz por estar aqui. É algo que eu sempre busco estar conhecendo um pouco mais da palavra de Deus e compartilhar com os irmãos. O Rael meio que já falou algumas coisas aqui, mas ele falou que eu praticamente ia falar, são algumas orientações referente à ordem do culto, né? Quanto ao uso do celular, isso é uma orientação, irmão, não é, tipo, você pode ficar à vontade se você quiser usar, não tem problema, é uma orientação, aquilo que Deus colocou no meu coração para mim, então eu estou transmitindo aquilo para vocês. Quanto ao uso do celular, se você tem a Bíblia no celular, não se preocupe, eu vou transmitir ali a versão que eu estou usando, né? Então, se você usa a Bíblia no celular, não se preocupe, deixa o celular lá, porque o smartphone, ele é um aparelho que ele é usado para quê? Para várias coisas. Então, teoricamente, você quando abre o smartphone, o que você vê? WhatsApp, Facebook, Instagram. Você não vai ler só a Bíblia. Então, para que você não seja tentado a tirar o seu foco da palavra de Deus, é uma orientação. Questão do deslocamento dentro do templo. Com exceção aos irmãos que estão trabalhando, vou pedir para os irmãos, por gentileza, para que fiquem nos seus lugares sentados e não fiquem se deslocando. E a concentração na palavra de Deus. Eu peguei 2 trechos de 2 livros que eu li recentemente, que um é O Foco Evangelístico de Spurgeon, do autor Steven Lawson. E ele falando a respeito desse grande pregador do século XVIII, com 3 anos de convertido, ele foi convidado a pregar numa igreja chamada Capela de New Street. E com 3 anos, essa capela tinha mais ou menos 500 membros. Com 3 anos, ele aumentou para 3.000. E não é porque era o Spurgeon, mas é porque a palavra de Deus estava sendo pregada naquele lugar. E o desejo daquelas pessoas de ouvir a palavra de Deus. Hoje, é claro, hoje se a gente atravessar a rua, a gente tem uma igreja. Se a gente andar mais uns 500 metros, a gente vai encontrar outra. E não é concorrência, é porque existe essa diversidade dentro do Brasil. Naquela época, existiam poucas igrejas, então era natural uma igreja lotar. Mas o que eu quero pegar aqui dessa passagem, desse livro,
era o desejo das pessoas que estavam lá em ouvir a palavra de Deus. Ele conta que as pessoas subiam na janela, se apertavam nas paredes, porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. E hoje é meio que diferente, hoje a gente tem que meio que implorar, irmão, vamos lá ouvir, se concentra, né? Então, em outro trecho do mesmo autor, só que do mesmo pregador, só que um outro autor, ele colocou assim, ó: eles estavam a tal ponto famintos espiritualmente que um bocadinho do evangelho era um banquete para eles. Então, essas são as orientações que Deus colocou no meu coração para a minha vida. Então, estou repassando para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 73. A versão que eu vou usar é a King James. E eu vou pedir para o Guilherme colocar a Bíblia ali para os irmãos acompanharem. Conforme a gente for expondo a palavra, os irmãos podem acompanhar na versão de vocês, que provavelmente é a Ferreira de Almeida. Mas ali eu pedi para ele colocar a versão que a gente vai ler primeiramente, para que depois a gente possa expor a Bíblia. Tá aí, Gui? Vamos lá? Um salmo da família de Asaf. Com toda certeza, Deus é bom para Israel. Ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos, e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhe serve de colar, e em seu orgulho lhe veste de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Versículo 9. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, o seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Para que atormento o dia todo e sou repreendido toda a manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. 17. Saiu? Bom, vou continuar aqui. Até que entrei na casa de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho, que assim vai. Que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja. Eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me aconselhará em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti?
E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Amém? O Gui, pode colocar aquele outro slide lá? Por gentileza. O tema que eu escolhi é um tanto estranho, né? Chama Até que de Deus. E durante a explanação da palavra, a gente vai entender o porquê o até que de Deus, né? Primeiro a gente precisa saber qual que é a natureza deste salmo. Esse salmo ele é considerado entre os teólogos como um salmo de sabedoria. Existem vários salmos de vários segmentos. Existem salmos de louvor, existem salmos de adoração, existem salmos de oração. E esse salmo aqui, ele é específico de transmitir uma mensagem de sabedoria. E a gente precisa aprofundar um pouco mais, não somente ler, mas a gente precisa aprofundar mais. A própria Bíblia, hoje, ela já nos diz quem escreveu. Ele foi escrito por Asaf. Se a gente pegar aí no cabeçalho do Salmo, a gente vai ver que já vai estar lá, Salmo escrito por Asaf, família de Asaf. E Asaf, ele era descendente de uma tribo. Ele veio de uma tribo, ele veio da tribo de Levi. Já já a gente vai entender um pouco mais a respeito dessa tribo. E por que ele escreveu? Se a gente parar para pensar, é como se ele estivesse desabafando ali. Ele queria transmitir uma mensagem, ele estava se colocando como exemplo ali. Ele não está escrevendo de uma outra pessoa, ele não está escrevendo de Davi, ele não está escrevendo de Salomão, ele não está escrevendo de ninguém, de Moisés, está escrevendo de si próprio. Então ele está se colocando como exemplo. E a partir do momento que ele se coloca como exemplo, ele quer transmitir a vontade de Deus para mim, transmitir a vontade de Deus para vocês. Quando a gente lê, a gente entende aquilo que Deus quer para nós. A gente vai dividir esse salmo em duas partes. Primeiro a gente vai entender a perspectiva carnal, que a gente vai encontrar do versículo 1 ao 16. Ou que se não conseguir, não tem problema. Não sei se está passando aí. E também do versículo 17 até o final, a gente vai ter a perspectiva espiritual. Da mesma passagem, do mesmo autor, ele vai mostrar duas perspectivas. A gente vai entender um pouco melhor conforme a gente vai desenrolando a passagem. E a gente vai também, pode passar o próximo, a gente vai ver 3 figuras dentro deste salmo. Que é o servo de Deus, que é o próprio Asaf, ele era descendente de uma tribo de Levi, automaticamente ele era servo de Deus. E ele tinha um dilema. Assim como a gente, ele também tinha seus dilemas. A gente vai ver a figura do ímpio e a sua prosperidade. Não sei se dá para perceber aí, eu coloquei entre aspas. É uma falsa prosperidade, mas é a prosperidade dos ímpios. E a gente vai enxergar também os apóstatas e a falta de perseverança. Correto? Vamos ler novamente do versículo. Aí vocês podem acompanhar na sua tradução. Não tem problema. É só para a gente entender um pouco aqui o texto. Olha, vamos ler aqui. Primeiro, ele começa com toda certeza, Deus é bom para Israel. Ou seja, para todos quanto cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porquanto eu acumulava, guarde essa palavrinha, inveja. Eu acumulava inveja de todos os arrogantes, ao ver a prosperidade. Então, aqui já mata a charada. Ele viu
É algo que ele presenciou ao ver a prosperidade desses ímpios. Aí ele dá um diagnóstico do versículo 4 até o 9. Ele começa a falar, ó, eles não passam por crises e sofrimentos e têm um corpo esbelto e saudável. Crente passa por crise e sofrimento? Responda no seu coração aí. Eles estão livres dos fardos cotidianos. Irmãos, quando a gente quer conquistar algo, a gente muitas vezes se dobra no trabalho, faz hora extra, porque eu quero comprar alguma coisa. E o ímpio, ele compra e ainda sai com troco bom ainda no bolso. Então ele está olhando, ele está tendo essa perspectiva. Eu estou trazendo para o dia de hoje, ele está olhando para o ímpio daquela época, e eu estou tentando trazer para que a gente possa ter uma compreensão atual, não que a Bíblia é desatualizada, pelo amor de Deus. Eles estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transborda todos os ardis. Eles zombam, as suas palavras são repletas de malícia, e em sua arrogância exaltam sua própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Asaf, ele viveu no tempo do rei, entre o rei Davi e o rei Salomão. Então a gente já tem mais ou menos uma ideia do tempo que Asaf escreveu este salmo. Como eu já tinha dito, ele pertencia à tribo de Levi. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com o povo de Israel, ele fez as divisões de tribos. E uma dessas tribos não recebeu terra nenhuma por herança, que foi a tribo de Levi. E Deus designou a esses levitas que eles cuidassem do serviço ministerial daquela época. Ou seja, existiam sacerdotes que cuidavam da palavra de Deus, existiam músicos que cuidavam das músicas que eram entoadas naquela época, existiam os porteiros, existiam várias pessoas que faziam determinadas coisas dentro do culto. E o Asaf, ele era levita, ele era um músico, ele também era compositor. Eu fui pesquisar um pouco a respeito dele. Quando a gente lê lá em Crônicas, vai falar um pouco a respeito de Asaf. E ele era compositor e escritor. E se a gente pegar, os levitas, eles não tinham terra por herança. Eles deviam viver para o ministério de Deus naquela época. E aí, como que eles comem? Como que eles bebem? Como que eles se vestem? Os levitas, eles dependiam do dízimo das outras tribos. Então, tinha a tribo que cuidava de legumes. O Israel lá com a casinha dele, a Soninha, cuidava lá, tinha o seu plantio. Na época da colheita, ele colhia aqueles legumes, separava o seu dízimo e levava para os levitas. Aí tinha o irmão André, que ele cuidava de vaca, vaqueiro lá. Ele na época do abate, ele abatia, separava o couro lá, levava para os levitas faziam suas vestes. Então eles eram uma tribo que vivia sob a dependência. E aí a gente para pensar, mas e se o povo pecar e a mão de Deus parar de providenciar? Como que os levitas se viviam? Se o povo pecou, Deus cessou a chuva, não vai ter mais legumes, não vai ter mais hortaliça, os gados estão secos, não tem, o couro é ruim, se você for fazer um sapato ele vai rasgar. E aí? Difícil, né? Então, para a gente entender a inveja que Asaf teve e por que os pés dele quase que escorregou,
a gente precisa entender o que ele sentiu inveja. Pô, o ímpio vai lá, peca, não vive uma vida piedosa com Deus e tem tudo. Ele dá um diagnóstico aqui, eles não sofrem fardos, eles não têm sofrimentos, a vida dele é saudável. Eu, aqui, venho, faço o serviço no reino de Deus, vivo para Deus e tenho que depender do irmão André, que muitas vezes vai lá e peca, Deus cessa o gado dele e eu não consigo me vestir, eu tenho que depender do Israel. Então ele começa a fazer uma análise da vida dele, ele começa a ter uma perspectiva carnal da vida dele com o ímpio. É uma perspectiva carnal aqui. É inveja. E a gente defende a ideia que é uma perspectiva porque ele fala que ele viu. Ele não imaginou, deve ser isso. Não, ele viu, ele presenciou isso. Então ele faz essa diferença aqui entre ele e a vida do ímpio. Então a gente já tem quantas figuras? O servo e o ímpio. Agora a gente vai ver um pouco da outra perspectiva, da outra figura. Essa Bíblia aqui é muito grande, meu. Vamos ver do versículo 10 até o versículo 12. Agora a gente vai ver o quê? Os apóstatas. O que é o apóstata? É aquele cara aqui, dá um pé lá, outro cá. Ou quando está com os dois pés lá. Olha só. Por isso, o seu povo. Então, não é outras pessoas, é o povo de Deus. O que eles fazem? Eles se voltam, ou seja, eles vão ter com quem? Com os ímpios. Ao invés de eles consultarem os sacerdotes, ao invés de eles consultarem os seus irmãos de Deus, ali, o que eles fazem? Eu vou lá com o ímpio. Eu vou lá ter uma consulta, um coaching. Agora a moda é coaching, né? Eu vou ter um coaching lá com o ímpio lá, que a empresa dele cresceu em 2 meses, cresceu de uma forma absurda. Eu preciso que a minha empresa, como cristão, também cresça igual a do ímpio cresceu. Né? E aí, eles voltam com o diagnóstico, eles fazem a consulta, eles ouvem aquela enxurrada de besteira que o ímpio fala, vamos levar para a época. Você é sacerdote? Para que você dá os seus 10%, como o Rael ministrou aqui no início? Para que você dá o seu dízimo da hortaliça, Com esse dízimo aí que você está dando para ele da hortaliça, você coloca uma venda lá, ó. Quando passar as pessoas aqui, ó, vão comprar e, ó, dinheiro. Então eles voltam no versículo 11, eles voltam com esse diagnóstico. E é um tanto duvidoso esse diagnóstico. Acaso Deus poderá saber disso? O Altíssimo se ocupará destes assuntos? Na verdade, são perguntas capciosas. O desejo deles não era... O objetivo dos apóstatas não era perguntar para esclarecer uma dúvida. Tipo, se eu estou com uma dúvida, chegou no pastor, Deus ele se importa com essa situação? É uma dúvida que eu tenho. Se o pastor Samuel, o pastor Guilherme, qualquer outro irmão que tenha entendimento da situação, ele vai falar, Deus se importa com isso, Tiago. Amém. Ali esclareceu uma dúvida, mas a forma com que eles se expressam é trazer mais dúvida para o servo de Deus, que vive uma vida piedosa, que vive na dependência de Deus, entendeu? Trazer dúvida para o coração daquele homem e fazer com que ele, se ele quase escorregou, que ele escorregue de vez. É esse o objetivo dos apóstatas. Então a gente conseguiu já identificar as 3 figuras. O ímpio e a prosperidade, o servo de Deus e o seu dilema, certo? E agora a gente viu
os apóstatas. Aqueles irmãos que vão ter consultoria aí no mercado agora. Vamos ver qual que foi o resultado dessa perspectiva carnal. Lembra que a gente falou no começo, que eu falei no começo? Que a gente vai dividir a passagem em duas perspectivas. A perspectiva carnal, então é essa que a gente está tendo, e a perspectiva espiritual. Agora vamos ver o que aconteceu com Asaf a partir do momento que os apóstatas foram ter com os ímpios e trouxeram essas perguntas capciosas. Está no versículo 13 ao 16. Olha só, ele começa pensando dessa forma. Que forma que ele pensou? Da forma com que os apóstatas vieram trazer para ele. Certo? Em vão conservei o puro coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Ele começa a se interrogar. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Então ele começa a se colocar como um servo fiel de um Deus injusto. Por quê? Vamos supor, vamos levar para aquela época para a gente entender o porquê que ele faz o serviço no templo, ele vive uma vida piedosa e vive uma vida diferente do justo. Ele então começa a se interrogar. Será que vale a pena ter uma vida piedosa, sacrificar o meu dízimo? Será que vale a pena sacrificar o meu domingo para estar no culto de manhã? Trazendo para o dia de hoje. Será que vale a pena? Será que vale a pena dobrar meu joelho e orar? São perguntas que ele começa a se fazer. Então, essa é a perspectiva, o primeiro passo da perspectiva carnal que ele teve. E talvez essa pergunta também tenha afetado os irmãos. É normal a gente ter dúvida. É normal. O normal não é a gente não agir conforme os apóstolos. Mas é normal o servo de Deus. Se a gente pegar do Salmo 73 para trás, Moisés fez perguntas para Deus. José. Quantos homens de Deus da Bíblia, eles foram ter com Deus e tiraram suas dúvidas. É normal. Só que a dúvida dele aqui é se vale realmente a pena. Você está aqui. Ele está fazendo o serviço de Deus. E aí a gente vai começar a ter uma perspectiva espiritual da mesma situação. Eu não vou ser muito... geralmente minhas pregações não demoram muito, então a gente está partindo para o segundo ponto já. Mas eu espero que os irmãos estejam compreendendo. Amém? Se tiver dúvida, pode falar, que é um bate-papo também. Do versículo 17, a gente vai ler passo a passo. A gente vai começar a entender a perspectiva carnal, ou a perspectiva espiritual da situação. Então a gente vai ler um versículo e explanar aquele versículo. Olha o versículo 17. No 16 ele fala assim, quando busquei entender com os seus próprios entendimentos, ele falou, isso é difícil, por que o cara está prosperando e eu não? Eu sou um homem de Deus, as promessas de Deus estão na minha mão, e eu vivo dessa forma, na dependência. E aí ele tenta compreender com o seu próprio entendimento, ele não consegue. E aí, entra no 17. Na Ferreira de Almeida é a mesma palavra, na King James é a mesma palavra. Algumas versões elas mudam, fala santuário, mas o até que é igual. Pode ser que algum irmão tenha uma versão diferente aí. Mas ele fala até que, ou seja, ele está conectando. Aquilo que eu estava tentando entender, eu não conseguia. Até que eu entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Se a gente... Isaías 55:9 fala que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos.
Então ele já começa a matar a charada aí. A gente nunca vai conseguir compreender algo com a visão humana, com a visão carnal. Se você entrou aqui tendo uma dúvida, olhando para os seus problemas com uma visão carnal e de que Deus está sendo injusto com você, meu amigo, psicólogo não vai ajudar, coaching não vai ajudar, o que mais? Médico não vai ajudar, porque é carnal que você está olhando para uma perspectiva carnal da situação. É o que Asaf fez. E em Romanos 13, 14, Paulo escreve falando assim, quem ensinou, quem colocou, deu ensinamento ao Senhor? Então, já mata a charada, meu. Não tem como a gente compreender as coisas de Deus com uma visão carnal. Ele estava olhando para os ímpios com uma visão carnal da situação, com uma perspectiva carnal. Então, ele entra na casa de Deus, ele começa a compreender, não é? Ele fala aí, ou que Deus me deu um entendimento. A partir do momento que ele entrou na casa de Deus, ou seja, ele teve contato com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, é que ele conseguiu ter a compreensão, a perspectiva espiritual da situação. E qual que foi o primeiro entendimento que ele teve? Versículo 18. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Quem coloca? Ele está falando tu. Não é o ímpio, não é o apóstata. Ele entrou na casa de Deus. Deus, nossa, Deus está dando prosperidade para os ímpios e para mim eu estou vivendo aqui nessa vida. Deus é soberano, irmãos. E ele entendeu que a prosperidade do ímpio é uma falsa prosperidade. Se você pegar uma pessoa que é próspera e pregar o evangelho para ela, ela vai falar, você é louco. Eu? Servir esse Deus que você serve? Obrigado. Final de semana prolongado, estou viajando, Long Beach. E você está onde? Na igreja. Então, é o primeiro entendimento da visão, a perspectiva espiritual. Se você está anotando, irmão André, soberania de Deus. Deus é soberano. Ponto. Deus colocou eles naqueles lugares para que eles próprios escorreguem. A Bíblia fala que um rico ele não pode entrar no reino. É mais fácil um camelo passar debaixo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Forte. Por quê? O rico deposita sua confiança na sua riqueza. Qual que é o segundo entendimento que ele teve da perspectiva de Deus, espiritual? Está no versículo do 19 ao 20. Que ele fala, como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho, que vai e assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Ele usa uma figura de linguagem como se Deus estivesse dormindo. Deus não dorme. A gente que tem um coração aberto para as Escrituras, a gente entende que Deus não dorme. E que não existe tempo para Ele. Ele é infinito. Certo? E porque ele usa essa figura para entender a respeito de um aspecto de Deus. A justiça de Deus. Bom, o ímpio pode viver da forma que ele está vivendo. Deixa ele viver. Mas quando Deus acordar, Deus vai agir com justiça. Está vendo lá o Gedel, lá 51 milhões? Deus vai agir com justiça. Ele roubou. Mas a justiça de Deus é certa. Vamos dar mais um entendimento aqui. Do versículo 21 ao 22. Quando o meu coração estava amargurado e meu íntimo curtia inveja, eu era um insensato.
e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante a um animal irracional. O terceiro aspecto da perspectiva espiritual que Deus deu a ele até que ele entrou na casa de Deus foi a respeito do arrependimento. Deus não mudaria a visão dele, não mudaria a perspectiva dele se ele não se arrependesse. Ele poderia entrar na casa de Deus, ele poderia ter a visão de soberania de Deus, ele poderia ter a visão da justiça de Deus, mas se ele não se arrependesse, ele ia voltar, ia continuar. Se ele não se arrependesse daquilo que ele estava pensando de Deus. Então, terceiro ponto a respeito da perspectiva espiritual. A mesma situação, não está mudando nada. A única coisa que mudou é que ele foi até a casa de Deus. Do versículo 23 ao 24. Olha só o que ele fala. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me acolherás em glória. Qual que é a quarta perspectiva, quarto entendimento da perspectiva espiritual que esse homem teve? Graça de Deus. No começo ele fala, meus pés quase que escorregaram. E aqui ele está falando que Deus segurou ele pela mão direita. Aquele homem ele só não pecou igual os apóstolos, ele só não foi até os apóstolos. Não foi porque ele não quis, foi porque Deus o restringiu. Graça restringente. Eu estava lendo um livro a respeito dessa passagem, o Lloyd Jones ele define isso como graça restringente. Deus restringiu aquele homem até chegar a certo ponto, para que ele tivesse aquela perspectiva carnal da sua situação, para que ele pudesse ter um encontro novamente com Deus e Deus mostrar que ele é gracioso com ele. Que ele só não caiu, ele não só escorregou, porque Deus não quis. Graça restringente. Esse é o quarto ponto da perspectiva espiritual. Deus restringiu. Deus não permitiu que aquele homem escorregasse. Quinto ponto. Graça restauradora. Que vai do 25 ao 26. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra mais desejo além de estar junto a ti. Embora a minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração, é minha herança para sempre. Desse mesmo livro do Lloyd Jones, ele define essa passagem como graça restauradora. Primeiro, Deus ele restringiu aquele homem de pecar, só que se ele continuasse naquela mesma situação, era capaz de ele continuar. Olha só os ímpios, olha a prosperidade deles, olha lá como eles estão vivendo. Deus restaurou aquele homem. A visão que ele tinha era carnal. Agora qual que é a visão que ele teve? Espiritual. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele muda a visão, a perspectiva dele. Qual que era o desejo dele? Talvez era viver igual aos ímpios. Ter uma vida igual a dos ímpios. Mas não. Agora ele está desejando o quê? Estar junto de Deus. Graça restauradora. Deus restaurou o entendimento daquele homem. Deus restaurou a perspectiva daquele homem. O versículo do 27 ao 28.
eis que perecerão os que de ti se afastam. Está no futuro. Tu exterminas a todos que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito toda a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Essa parte aqui, ele meio que defende aquela ideia do apóstata. Por que a gente separou 3 figuras? A gente já entendeu que o fim do ímpio, por mais que ele é próspero, por mais que ele tenha uma vida próspera, a gente já entendeu qual que é o fim dele. Mas e os apóstatas? Tipo, eu vou lá ter a consulta com o cara, volto, aí vou, aí volto. Aí fica nessa, vai ou não vai? O fim do apóstata é o mesmo que o do ímpio. Aqueles que se vão, que rejeitam a Deus, eles terão o mesmo fim que os ímpios. E eu gosto muito dessa última passagem que ele fala: eu, porém, tenho por felicidade. E eu fiquei pensando, falei, antes ele vivia uma vida triste, uma vida cabisbaixa, ele tinha inveja, agora ele está feliz. E a gente entende que a vida dele não mudou. O que mudou foi a forma dele enxergar a mesma situação. Por quê? Porque Deus estava com ele. E a felicidade que ele depositava estava nas coisas terrenas. Ele achava que o ímpio vivia uma vida feliz. Irmãos, vamos ser sinceros, na boa. A gente não tem inveja, mas se deixarem eu viver daquela forma, será que a gente não pensa dessa forma? Eu não tenho inveja não. Se eu viver dessa forma, tá bom para mim. Então, ele se defende contra os apóstatas. É muito comum hoje em dia a gente ver a tal da teologia da prosperidade, né? Que hoje ela está associada à teologia do coaching. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho assistido muito alguns pregadores atuais aí, e se ele falar 1% do evangelho verdadeiro, é muito. Existem muitas distorções bíblicas para te usar aquelas pessoas que estão assistindo eles, para quê? Para enriquecer eles mesmos. Não vai enriquecer o irmão que está lá, não vai enriquecer. E mesmo que se enriquecer, não vai fazer diferença na vida dele. Porque o coração deles não está em Deus, está na riqueza. O que a gente pode aplicar? Ontem, antes de eu dormir, eu estava lendo novamente os slides, lendo de novo. Confesso que eu acho que foi a passagem da Bíblia que eu mais li na minha vida, foi essa. Pelo medo de errar, de falar alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E eu, olhando para a vida de Asaf, o que eu posso aprender, o que eu posso tirar? Eu falava, Deus, pensando, né? Quando a gente falava, não ficava falando sozinho. Pensando, Deus, o que o Senhor quer passar dentro dessa, para a sua igreja e para mim, através dessa palavra? Alguns defendem a ideia de que aquela parte que ele fala que Deus receberá ele em glória é porque Deus vai dar um monte de coisa para ele, não esquenta a cabeça não. Teologia da prosperidade. A vida de Asaf, ela não mudou, ela continua a mesma, o que mudou a perspectiva dele. O desejo dele é estar perto de Deus, de estar junto a Deus. Não importa se você tem uma Ferrari ou se você tem um Fusquinha amarelo. O seu coração, onde ele está? Ele está no reino? Ele está nas coisas celestiais? Até ele entrar na casa de Deus, o que mudou na mente dele?
O que Deus mostrou para ele não foi coisas terrenas, ó. Asaf, vem aqui para minha casa, dá o seu dízimo, que eu vou te dar uma Ferrari. Você está vivendo na dependência desses diziminhos aí? Não. O que mudou foi o desejo dele. A Bíblia, ela não... Deus, o que o Senhor quer? E ele falava assim, martelando na minha mente antes de dormir. Eu não conseguia dormir. Falava assim, Jesus não morreu numa cruz para te enriquecer. Jesus morreu numa cruz para te salvar. Deus, ele não deu o seu filho para que você tenha uma vida próspera na terra. Ainda que você tenha, você pode conseguir. Você pode estudar, você pode fazer uma faculdade, você pode abrir um negócio e esse negócio, de repente, desleixar. E eu falava, Deus, é isso? Pensando assim, aquele negócio. Jesus não veio para a terra para te trazer bênçãos terrenas. Aquele homem, Deus abriu a mente dele para as coisas espirituais, as coisas celestiais, aquilo que vai trazer salvação para ele. Estar na presença de Deus. Será que esse é o nosso desejo quando a gente vem à casa de Deus? De estar realmente na presença de Deus? Ou será que a gente pensa assim, Deus, eu vou esfregar aquela lâmpada, o Senhor vai aparecer, vai me conceder 3 pedidos. Riqueza, sucesso, felicidade. Outras coisas. Será que a gente tem essa mentalidade das coisas celestiais? Será que as coisas estão mudando? Será que Deus está sendo o nosso servo? Ou a gente que está servindo o reino? Ele queria que Deus fosse seu servo. Olha lá, Deus, os ímpios prosperando, a riqueza dos ímpios, e eu aqui, dependendo desse dízimo aí do povinho que peca e toda hora me devendo aí. É difícil, irmãos. E Deus falando comigo, eu queria justamente entrar na parte de Cristo. Porque hoje pouco se fala de Jesus. Não estou falando comunidade evangélica Vivai. Mas se você colocar lá, pregações do fulano de tal, é antropocêntrico, é o homem. É o homem. Não tem nada de Jesus, não tem nada de cruz. Jesus, quando veio até, ele falou assim, quem quiser vir após mim, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo. Existe cruz no seu coração? Existe o desejo de carregar a cruz? É essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E Ele não me deixou dormir ontem, enquanto eu não entendesse. Eu tinha entendido tudo a vida de Asaf. Tudo. Eu só queria entender, Deus, o que eu posso aplicar hoje no seu reino? O que pode me servir de útil para a minha vida espiritual, essa passagem? Estar perto de Deus. Amém? Não sei se está uma frase aí, mas eu coloquei uma frase aqui no final. Que você saia daqui edificado na palavra de Deus. Nada mais que ela e tão somente ela. Amém? Amém. Rael. Amém. Glória a Deus. Que tremenda, né? A palavra de Deus, ela é